Isenções de imposto de renda devido a determinadas doenças. Para deixar de recolher o imposto, ou seja, deixar de pagar daqui para frente, e, em determinados casos, conseguir a devolução dos valores pagos de até os últimos 5 anos. Informações para vocês, realmente tem muitas pessoas com esse direito, mas não sabem, e os poucos que estão começando a saber, óbvio que na hora que começa a ter informação, necessita de mais suporte técnico e legal. Então essa que é a ideia do vídeo e informações de destaque, principalmente para servidores públicos aposentados e militares, militares da reserva, militares reformados. Tá? Eu vou passar uma parte histórica aqui nesse vídeo e já deixar um destaque inicial. Aqui na descrição do vídeo, e nós vamos deixar no primeiro comentário fixado também, tem um link do nosso site, do site do nosso escritório de advocacia, que é, digamos, praticamente uma mídia social também, é como se fosse um YouTube, onde tem diversos vídeos extremamente detalhados, personalizados, para tirar todas as dúvidas de vocês. O rol de doenças, doenças por equiparação, os procedimentos, tá bom? Então, caso vocês queiram algo mais personalizado, já clica aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, no link do nosso site, que é uma mídia social personalizada, para vocês terem acesso a essas informações. Faz o login lá no site e vai na trilha isenção de imposto, tá? Vocês vão ter essas informações. Nesse vídeo, eu vou passar uma parte histórica do imposto de renda, alguns princípios constitucionais, a parte histórica internacional, a parte histórica dentro do Brasil e por que existem essas isenções, tá bom? Então vamos lá, eu deixei algumas marcações aqui para vocês. Super interessante. Contexto histórico do imposto de renda. Então, no mundo moderno, digamos assim, né, o imposto de renda ele surgiu no primeiro momento na Inglaterra e ele tem mais ou menos as mesmas bases que atualmente a gente tem no Brasil. No Brasil foi lá no começo de 1900, já vou entrar nesse detalhe. Mas vamos lá, ó. Na Inglaterra surgiu em 1798 e ele foi estruturado em 1803, conforme eu acabei de falar, mais ou menos com essas mesmas bases legais, ó. As características: tributação conforme a origem da renda, que também tem hoje em dia, cobrança na fonte. O que é a cobrança na fonte? Vocês, servidores públicos, os militares, sabem que na hora que vem o holerite, contra-cheque de vocês, tem um valor que é retido de imposto de renda. E no ano subsequente tem a declaração de imposto de renda, né, para fazer essa verificação se há valores a serem devolvidos, que tem aquelas questões de gastos, né, gastos médicos, escolares, etc. E essa parte de isenção, tá? Então tem o ajuste fiscal, digamos assim, para verificar se tem que pagar ainda mais ou se vai ter algum valor a ser devolvido. E logo mais eu entro na parte de isenção. Por que existem isenções para zerar? Para vocês não pagarem em determinados casos, né, dessas doenças específicas desse vídeo. Por que existe isso? Para zerar, para não efetuar mais o pagamento e essa possibilidade de devolução de valores, tá? Olha lá, a questão também de isenção para pequenos rendimentos, na época quando surgiu na Inglaterra, voltando à Inglaterra. Inglaterra, 1798, características: tributação conforme a origem, cobrança na fonte, que eu acabei de explicar, comparativo, Inglaterra-Brasil, isenção para pequenos rendimentos. Vocês estão vendo as notícias no Brasil, né? Eles vão tentar isentar, aumentar essa taxa de isenção aqui, e deduções relacionadas a encargos familiares. Tá? E no Brasil, ó, no Brasil o imposto de renda ele surgiu como a gente conhece hoje, lá em 1922, ó, pela lei 4.625. Então, tem o princípio da capacidade contributiva desde essa época. Teoricamente, né, quem pode pagar mais, teoricamente eu digo que é o princípio legal, o princípio da capacidade contributiva. Se você ganha mais, você paga de forma progressiva uma porcentagem maior que a alíquota, termo técnico, do imposto, tá? É um princípio constitucional, esse princípio da capacidade contributiva. A progressividade também, né? A tributação deve respeitar a realidade econômica de cada contribuinte, tá? E tem algumas exceções, porque aqui, ó, o próprio legislador no destaque reconhece que nem toda renda deve ser tributada. Aí cai nessa situação que a gente vai entrar agora dessa parte de isenção devido a doenças. Então, vocês estão verificando que existe esse princípio do quê? Da capacidade contributiva. Então, se a pessoa tem determinado tipo de doença que tem o rol,
tem o artigo específico da legislação. Lá no nosso site a gente entra nesse rol. Esse rol, ele não é exaustivo, digamos assim. Por quê? Porque tem a lista de doenças, que essas, uma probabilidade extremamente alta, lógico, cumprindo os requisitos da pessoa conseguir a isenção e às vezes conseguir devolução de valores, até isso também é possível. E tem doenças por equiparação, que essas doenças não estão na lei, nesse artigo específico, mas são equiparadas. Tem o mesmo grau assim de prejuízo de saúde para a pessoa. Então, caso a caso, quando há uma doença por equiparação, tem que ser analisado, verificação de viabilidade do pedido. Tá? Os pedidos sempre são, no primeiro momento, a isenção para deixar de pagar e depois a questão da restituição, a devolução dos valores, tá? Sendo analisado caso a caso. Então vamos lá. Dentro dessa política fiscal, desses princípios que eu acabei de comentar, capacidade contributiva e progressividade, surgiram essas isenções legais, que a parte de doenças está dentro de uma delas, que excluem determinados rendimentos da base de cálculo do imposto. Então é a parte lá de aposentados, né? Servidores públicos aposentados, militares, reformados da reserva, pensionistas, tá? Por princípios, questões, razões humanitárias, razões sociais e razões extrafiscais, tá? Então é por isso que foi incluído na legislação no Brasil essa parte de isenção devido a determinadas doenças, tá? Enfim, continuando aqui, eu fui deixando por tópicos para vocês, para a gente seguir o contexto aqui do vídeo. Então, aqui que entra a situação de militares, aposentados e pensionistas, tá? Determinadas doenças. Eu dei pouquinhos exemplos, mas lá no nosso site a gente vai exaurir esse rol para vocês, explicar com bastante detalhes, né? Então, questão de doença de Parkinson, cegueira, cardiopatia grave, neoplasia maligna, dentre diversas outras doenças, tá? Então, a lei, outro destaque, ela não exige que a doença seja atual ou incapacitante, mas óbvio que tem que ter o laudo específico, né? O laudo médico legal, dá para passar pela junta do próprio órgão público, a junta médica, tá? Então, o que é importante é a verificação do laudo médico ou diagnóstico, né? Aí a questão de quando que surgiu, desde quando existe, enfim, todos esses detalhes, caso a caso vai sendo analisado. Mas o principal que vocês têm que entender aqui é o diagnóstico, que a doença esteja devidamente comprovada, tá bom? Mas mesmo assim, é o que eu acabei de falar, existem pessoas que têm a doença devidamente comprovada, mas nem sabem dos seus direitos, aí fica aí anos ainda pagando imposto de renda, tá? Então, enfim, um breve histórico aqui do imposto de renda para vocês entenderem por que surgiu essa questão da isenção, da onde surgiu o imposto de renda. Até uma observação interessante, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, abaixo do link do nosso site, do site do nosso escritório de advocacia, eu vou deixar um link do primeiro vídeo de quando foi feita a primeira divulgação em relação à vinculação da Receita Federal ao leão. Por que foi utilizado o leão? E é bem interessante, tá? É um link do YouTube da Receita Federal, tá? Que eles utilizaram esse leão. Qual que foi na época a ideia que tem até hoje o símbolo do leão? O tema foi tratado pela Receita Federal, que historicamente construiu a imagem do imposto de renda por meio do símbolo do leão, que é forte, justo, leal, mas é atento, ou seja, há uma fiscalização constante para com as pessoas, tá? Então vale a pena vocês assistirem esse vídeo, também ele tem uma sequência, eu vou deixar só a parte 1, mas tem várias partes do vídeo, tá bom? Então, enfim, caso vocês queiram saber todos os detalhes de forma minuciosa, essa lista de doenças que está na legislação, aí depois a gente pode ir analisando doenças por equiparação, algumas decisões que determinaram que a doença por equiparação ela é válida para pedido de isenção, as etapas, os pedidos administrativos, caso a caso, quando há necessidade de ingressar com a ação na justiça ou não há necessidade, prazos, etc. Enfim, vou deixar todos esses vídeos, como são vídeos personalizados, dentro lá do site do nosso escritório de advocacia, trilha isenção de imposto, tá bom? Bom, vou ficando por aqui nesse vídeo. Vocês verificaram que aqui no canal a gente fala sobre muitas coisas, né? A gente fala o quê? Em resumo, geopolítica, direitos nessa parte de legislação jurídica vinculado com geopolítica internacional e nacional
e tópicos correlatos. Então, a ideia é sempre passar informações de conteúdo relevante aqui para vocês. Essa base de leitura, a gente até fala assim, extremamente importante vocês estarem constantemente lendo para aprimorar os conhecimentos. Enfim, a ideia é essa aqui do canal. Aguardo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dê o like, compartilha com outras pessoas o vídeo que pode ser que auxilie muito essas pessoas, e também te aguardo lá dentro do site do nosso escritório de advocacia para receber essas informações personalizadas através de vídeos específicos. Tá joia? Um abraço e até os próximos vídeos.